Vamos abrir a palavra de Deus, Romanos, capítulo 12. Eu tenho cuidado de passar os textos e algumas linhas importantes para ali. Então, Romanos, capítulo 12, verso 2. É um texto muito conhecido. E a palavra de Deus diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este tem sido o nosso texto áureo, o texto que nós estamos a usar como base. É um texto muito explícito. É interessante que eu na semana passada lia na Nova Tradução em Linguagem de Hoje, e na Nova Tradução em Linguagem de Hoje, a palavra de Deus diz lá o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, se nós juntássemos as duas versões, esta que é mais normal ou mais parecida com o que todos vocês têm na vossa mão, diz nós temos que nos transformar, ou dizem algumas mais antigas, transformai-vos, aqui dizem transformem-se, é a mesma expressão, ou seja, dá-nos a indicação que é um processo que tem que partir de quem? De nós. Na Nova Tradução em Linguagem de Hoje, diz-nos que há uma mudança completa de mente que é feita através do próprio Deus. As duas versões não estão erradas, e eu quero juntá-las nesta manhã para nós arrancarmos daqui. Tanto o processo de uma mudança de mentalidade tem que ver, claro, com Deus, mas claro que também tem que ver connosco. Transformar a mente não é hipnotizar a mente. Deus não nos hipnotiza. Algumas pessoas, ouçam com ouvidos de ouvir, há pessoas que às vezes vêm à igreja, não sabem, mas têm a expectativa de que Deus os hipnotize. Isto não fazia parte... Ok, cortei, não estou a brincar. É um facto. É porque hipnotizar, eu não tenho nada a ver com o processo. Eu entro, sento-me, e alguém vai fazer alguma coisa em mim e depois através de mim, sem o meu consentimento e sem sequer eu estar nas minhas próprias faculdades. Eu não sei, já alguém viu essa encenação? Eu vou-lhe chamar encenação porque eu tenho as minhas dúvidas, mas isso sou eu. Alguém pode acreditar e é livre. Mas já alguém viu uma encenação de hipnotismo? Alguém que foi hipnotizado? Sim ou não? Nem sei se por brincadeira na televisão. Alguém fez, balançou o relógio ou disse não sei o quê, e depois quando eu estalar os dedos tu vais ser uma galinha, e depois quando eu estalar outra vez tu voltas ao teu estado normal, não te lembras de rigorosamente. Já alguém viu ou não? Alô, não estou a brincar, é sério. Deus não nos hipnotiza. Se Deus quisesse, Ele podia fazê-lo. Aliás, Ele nem sequer precisava de o fazer. Ele tinha-nos criado como se fôssemos robôs. Mas foi isto que dissemos a semana passada. Deus deu-nos uma coisa que o diabo odeia. Por isso o diabo está sempre a intentar contra nós. Porque o diabo quer roubar isso de nós, destruir isso de nós. Que é o quê? Que é o livre-arbítrio. A liberdade que nós temos de pensar, de escolher, de raciocinar, fazer as nossas próprias escolhas. Foi Deus que nos deu isso. E o diabo quer a todo o custo. Por isso, a semana passada nós começámos em Gênesis 2 e Gênesis 3, em que, de facto, nós temos em Gênesis 2 a mentalidade de Deus, a mentalidade centrada em Deus. Vocês podem comer de tudo, mas ficam dentro do jardim. Mas podem comer de tudo, menos da árvore que está ali e tal, não comam dali. E o diabo vem no capítulo 13 e ele vem precisamente introduzir a sua mentalidade, uma mentalidade sem Deus, fora de Deus. Foi assim que Deus disse, vocês não vão morrer. Bom, o diabo conseguiu aquilo que queria, que era tirar o homem de dentro do jardim, uma mentalidade centrada em Deus, e colocou-o fora do jardim, ou seja, num campo aberto, vazio, sem nada, e é assim que o homem vive até hoje, sem Deus. Esta é a minha experiência, não é apenas uma questão de leitura da Bíblia, e cheguei a essa conclusão, é a minha experiência, claro, baseada na história da Bíblia. Sim, Deus mudou a minha vida. Eu voltei a entrar dentro do jardim. Sim, eu explicava isto a semana passada. Bom, semente fechada tem que ver com estar centrado em Deus. Então eu tenho uma mente fechada, porque estou satisfeito. Eu já não ando à procura de mais nada. Eu já tenho tudo aquilo que eu precisava. Em Jesus eu encontrei tudo o que eu precisava. Então eu não preciso mais ter uma mente chamada aberta, em que eu preciso experimentar de tudo, comprovar tudo, ir a todo lado. Eu não preciso, eu não quero. Eu podia, lembram-se, dissemos isto? Eu podia ter outras mulheres para além da Catarina. Como não? Claro que posso.
Quem é que me proíbe? Eu não tenho porque eu não quero. E isso é liberdade. Liberdade não é eu fazer tudo o que eu quero sem nunca conseguir dizer que não a nada. Liberdade é eu conseguir dizer que não àquilo que não serve para mim. Eu podia voltar a cair nas drogas como fiz há mais de 20 anos atrás. Claro que podia. Se eu quisesse, eu podia. Nenhum de vocês que aqui está me podia proibir disso, a não ser que me matasse. Claro que eu podia. Mas eu não o faço porque eu não quero, porque agora eu sou livre. Eu estou dentro de um jardim onde eu tenho tudo, eu estou plenamente satisfeito. Às vezes a nossa tristeza não é nada mais, nada menos do que isso. Nós passamos muito tempo fora do jardim. Mas nós precisamos ter uma mentalidade centrada em Deus. Então, esta mentalidade é alguma coisa que sou eu que decido que quero ter. Mas claro que sim, Deus tem que trabalhar também em nós. Deus dá-nos, Deus transforma-nos, como Deus fez na minha vida e na vida de muitos de vocês que aqui estão nesta manhã. Mas Deus não nos obrigou, Deus não nos hipnotizou. Há pessoas que acham que nós somos como zumbis, não é? Os cristãos é tudo gente, só vêm de uma certa maneira. Então havia de ver como? Eu já vi da outra. Eu já vi da outra. E a outra não me satisfez. A outra maneira de ver a vida, de viver a vida, a outra mentalidade sem Deus não me satisfez. Aliás, antes pelo contrário, tornou-me pior, fez-me uma pessoa pior. E eu quis ser uma pessoa melhor e percebi que isso só era possível quando eu conhecesse Jesus Cristo. Então isso foi o que aconteceu na primeira mensagem. Hoje gostava então de falar sobre mentalidade e perspectiva. Perspectiva é uma palavra de múltiplos significados. Pus ali, não sei se vocês conseguem ler de longe, mas pelo menos dá para ir ajudando. A palavra pode estar relacionada com o modo como se analisa determinada situação, um objeto. Pode ter que ver com um ponto de vista sobre uma situação em específico, ou tudo aquilo que se consegue ver ao longe. Então, perspectiva tem muito a ver com a maneira como nós vemos as coisas. Diz a pessoa que está ao teu lado, perspectiva, caso não soubesse o que era, é o teu ponto de vista sobre alguma coisa ou alguém. É a maneira como tu consegues ver. Então, a ideia é compreendermos que sem a mentalidade certa, ou com uma mentalidade enferma ou limitada, poderemos não ver bem o que está diante de nós. Sim ou não? Há aqui alguém que vê mal ao perto. Alguém que vê mal ao perto. Não é para gozar, vá lá. Eu estou a chegar lá, eu às vezes também a coisa já falha. Sim. Ou ao longe. Alguém que vê mal tudo. Ok. A Mana só vê as notas grandes, as 500, não é? Também nunca as vê então, não é? É como se não visse nada. Está ceguinho, ok. Vou brincar. Então, é disso que nós vamos estar a falar esta manhã, não é? Uma mentalidade errada dar-nos-á sempre uma visão, uma perspectiva errada, ou pode dar uma perspectiva errada, daquilo que está diante de nós. E perspectiva neste sentido não é só, diante de mim está um livro. Não está errado de todo, é um livro. Alguém percebe o que eu estou... Mas retira-me a essência daquilo que pode estar de facto diante de mim. Eu lembro-me de Davi, em muitos dos seus salmos, só aqui um exemplo muito rápido. Davi, em muitos dos seus salmos, Davi nunca esconde que está rodeado de inimigos, por exemplo. Se vocês começarem a ler logo lá a partir do Salmo 3, por exemplo, acho eu, 4. Davi reconhece sempre que está rodeado dos seus inimigos, blá, blá. Mas Davi tem uma perspectiva certa das coisas. Ele não tem os olhos fechados para os inimigos. Ele não vê só o Senhor. Alguns, eu só vejo o Senhor, cuidado. É bom que veja os passeios, as paredes. Não vai cair. Não, há pessoas que estão-se a rir, mas cuidado, porque alguns são tão espirituais que só veem o Senhor. Cuidado, Davi não via só o Senhor, Davi via os inimigos. Davi via o que o cerca. Davi tinha uma noção, uma perspectiva certa daquilo que estava à volta dele. Havia inimigos, havia coisas terríveis, havia momentos tenebrosos, havia. Mas Davi também tinha uma perspectiva para além daquilo que ele estava a ver. Ele conseguia ver que Deus estava com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, Davi sabia que podia estar a passar no vale da sombra e da morte. Alguém está comigo? Porque eu estou com o Senhor, nunca saberei o que é o vale da sombra e da morte. Não. Se calhar estás lá e não tens a perspectiva certa da coisa. Se calhar às vezes estamos lá. Mas também tinha a perspectiva de que Deus estava. Não vou ter medo de nada, nem de ninguém, porque tu estás comigo. Aonde? No vale da... Sim, está a fazer sentido já. Eu quero, se entendermos aqui o início, depois eu posso pôr a quinta e é sempre andar. Então, se nós não tivermos a mentalidade certa, uma mentalidade que está enferma ou limitada, poderemos não ver bem o que está diante de nós, sejam oportunidades, portanto, coisas boas, sejam até as consequências. Às vezes fazemos escolhas para a nossa vida
que nós não queremos saber do amanhã. Esta arranhou-me a mim, mas foi só a mim, já percebi. O resto está tudo assim. Nem sei o que é isso, pastor. Tenho vivido uma vida digna de céu. Às vezes fazemos escolhas que nós nem sequer refletimos nas coisas. Às vezes dizemos coisas. Uma perspectiva errada, uma mentalidade errada, pode nos levar a nem sequer pensar no momento nas consequências. Mas uma mentalidade centrada em Deus, pensa no aqui e agora, mas também no depois. Obrigado pelo vosso amém. Não sei se o vosso silêncio é fixe, mas acredito que apenas em Deus e através dele nós podemos ser ajudados a ver como Ele vê. Eu quero aprender a ver como Ele vê. Eu preciso aprender a ver como Deus vê. Eu preciso aprender a ver os outros como Deus vê os outros. Eu preciso de aprender a ver as situações como Deus vê as situações. Às vezes aquilo que para mim é uma calamidade, para Deus é um desafio. Ou uma oportunidade, se quisermos rimar. Eu quero aprender a ver como Deus vê. E quero aprender a ver o que Deus vê. Porque às vezes a gente está a ver um gigante e Deus está a ver um ratinho. Eu quero aprender a ver como Deus vê e o que Ele vê. E, sobretudo, aprender a ver o que Ele preparou para a minha vida. O que é que Deus tem preparado? Porque às vezes há pessoas que acham que Deus só preparou coisas boas. Mas coisas boas não significa que é tudo de alta qualidade. Às vezes Deus permite tempestades na nossa vida. A Bíblia conta histórias, vocês conhecem a história. Não é só ler a Bíblia. O melhor de Deus para nós não significa a ausência de tempestades, de ventos mais fortes. Alguém sabe do que eu estou a falar? Eu queria que nesta manhã houvesse uma rajada de vento de Deus sobre a nossa mentalidade e essas teias saíssem. Porque esse é um equívoco, é uma mentira do diabo. E muitas das vezes nós caímos, eu estou com Deus, se eu estou com Deus, porque é que só me acontece isto? Porque estás no mundo, e no mundo há disto, no mundo há terra, no mundo há ventos, e o vento com a terra levanta-se e vai para os nossos olhos e incomoda. Alguém sabe do que eu estou a falar? O diabo quer te convencer do contrário. Certamente não morrerás, sem Deus tu ficas melhor, para que tu tens as tuas expectativas em Deus e depois ficas mal. Ok, então eu saio do jardim, eu deixo Deus, eu deixo ter uma mentalidade centrada em Deus. Ok, sai do jardim, sai de Deus. E agora, concentra-me no quê? Deixa-me fazer uma pergunta séria. Fiquem descansados que a única pessoa que aparece na câmara sou eu e algumas nucas. Ninguém sabe quem são. Seja honesto. E eu sei daquilo que estou a falar, apesar de ter saído da igreja e nunca ter tido uma grande experiência antes, mas consigo fazer a comparação. Quantos aqui já passaram por esse processo de terem aceito Jesus e por alguma razão terem entrado no jardim e por alguma razão, não importa agora, vocês desistiram, deixaram o Senhor. Não importa se foi por um mês, se foi por um ano, se foi por 10 anos e depois voltaram. Quantos aqui já passaram por isso? Então tu sabes o que isso é. Estares no jardim, perceberes que Deus tem o melhor para a tua vida e de repente tu te deixares iludir e ires atrás do vazio, do nada. E voltas à casa de Deus porque percebeste que aqui tu tinhas tudo. Eu disse a semana passada e quero voltar a dizer, verificando. Deus fala connosco de muitas maneiras. Deus fala connosco de muitas maneiras. Mas isto sou eu também. Posso tentar provar biblicamente e quê, mas uma das formas mais exatas, mais claras, mais profundas que eu creio que Deus usa para nos falar é precisamente quando Ele consegue falar à nossa mente. Aliás, mesmo que a gente leia a Bíblia, a gente ora, a gente ouça a pregação, o pregador, etc. Se nós não deixarmos que tudo aquilo que nós estamos a receber, venha de que forma for, não faça sentido aonde? Aqui. Vai ser apenas informação que nós recebemos. Mais cedo ou mais tarde nós vamos desperdiçar. Alguém percebe? Por isso nós até demos assim uns livrinhos assim aos irmãos, ainda há aí alguns para quem não tiver. Porque é importante a gente escrever. Estava a ver a Cleide, quando ela veio partilhar e veio orar, e ela tomou as suas notas. Eu estava a ouvir, e a Cleide lembra-se de tudo aquilo que eu preguei, que o outro pregou. Claro que ela tomou as suas notas. Para quê? Para que haja uma reflexão na sua mente e Deus possa ir falando à sua vida. Deus usa a nossa mente para nos falar. Da mesma maneira, o diabo fará o mesmo. Ele procurará
atingir a nossa mente. E isso mudará a nossa perspectiva. Deus quer mudar a nossa perspectiva, também o diabo irá procurar fazer o mesmo. A nossa visão, ele quer distorcer a vida. Deus quer dar-nos uma visão clara das coisas. Deus quer abrir os nossos olhos. O diabo quer que nós continuemos com eles. Ele vai dizer ao contrário. Foi aquilo que ele disse a Eva. Não, vocês estão aí dentro, vocês estão com os vossos olhos fechados, vocês nem percebem que estão nus. Eles só viram que estavam nus. Então, os olhos só se abriram, mas não foram os olhos certos, irmãos. Eles perderam a oportunidade. Vocês conhecem a história, não vamos demorar mais aí. Então o diabo procura. Eu sei que isto é básico, mas isto tem que estar a fazer eco, a fazer batimentos, a fazer aumentar o batimento cardíaco no nosso coração. Esta é a realidade. Deus quer abrir os teus olhos para que tu vejas como Ele vê, o que Ele tem para a tua vida. E mais ainda, não apenas o que Ele tem para a tua vida, mas aquilo que Deus quer fazer através de ti na vida de outras pessoas. Eu acredito nisto. Aliás, eu hoje estou aqui, hoje sou o que sou por causa disso. Porque um dia Deus abriu os meus olhos e eu consegui ser salvo. Eu consegui aceitar Jesus como meu Salvador. Mas Ele não apenas abriu os olhos para perceber o que é que Deus podia fazer em mim. Eu consegui que Deus abrisse os meus olhos para ver aquilo que Deus podia fazer através de mim. E não me arrependo de todos estes anos em que sirvo a Deus. Porque sei que sou instrumento para muitas pessoas. E Deus quer fazer isso. Agora, o diabo quer fazer precisamente o oposto. Sim, o oposto. O diabo quer que tu não percebas a importância que tu tens para Deus. O diabo não quer que tu saibas o quanto Deus te ama. O diabo quer que tu te foques nos teus problemas, nas tuas dúvidas, nas tuas falhas, nos teus erros. E ele fará de tudo para que tu tenhas os teus olhos fechados. Deus fala muito através da nossa mente. Então nós precisamos cuidar da nossa mentalidade, da nossa forma de estar na vida. Não podemos deixar que nada nem ninguém manche a decisão que um dia tomamos de vivermos centrados em Deus. Deixa-me dar-te um exemplo daquilo que eu estou a dizer. Podia dar outros, mas lembrei-me de Moisés. Moisés não apenas ouviu as instruções acerca dos materiais, das medidas, das pessoas que deveriam trabalhar com ele na construção do tabernáculo. Se vocês forem ao livro de Êxodo, vocês vão perceber isso. Deus falou com Moisés. Quando Moisés esteve no monte, Deus mostrou-lhe, olha, tu precisas destes materiais. Estas são as medidas. É esta a disposição que... Deus falou, mas a Bíblia diz que não apenas Moisés ouviu. Êxodo 40 diz que Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe falou. Mas eu achei interessante Êxodo 25. Porque diz que Moisés não apenas ouviu, Moisés viu. Moisés estava no monte. E de alguma maneira Deus trouxe revelação à sua mente, à sua cabeça, sobre exatamente aquilo que Deus queria. E esse é o versículo. Certifica-te, farás tudo de acordo com o modelo que te mostrei aqui na montanha. Não é fantástico? Moisés está na montanha, Moisés está a ouvir Deus, mas Deus mostra-lhe alguma coisa. Então Moisés não apenas ouviu as instruções, Moisés também viu na sua mente a obra que deveria fazer. Moisés teve uma revelação clara na sua mente do que Deus tinha em sua mente também. Então, ouve isto. Deus não quer apenas que saibas a verdade, mas Deus quer que tu conheças a verdade, te relaciones com a verdade, de forma a que a verdade te liberte. Então, a verdade que liberta não é a verdade que nós sabemos, é a verdade que agora faz parte da nossa maneira de viver. Não basta saber que Jesus é bom, ou não basta apenas dizer que Jesus é bom. Nós temos que experimentar isso na nossa própria vida. Não basta, como alguns crentes que eu conhecem, sabem muito da Bíblia, eles sabem versículos e textos, alguns até capítulos de cor, e aplaudem-se a si mesmos, ainda bem. Só que depois na vida, na mentalidade, na forma de viver, aquilo é zero. Eu não estou a criticar ninguém, nem sequer estou a apontar para ninguém, não estou a dizer nenhum nome, mas é um facto, infelizmente. Então, essa não é a vontade de Deus, que tu saibas a verdade, mas não a experimentes ao ponto dela te libertar. E na semana passada nós falámos disso. Mentalidade centrada em Deus tem que ver com liberdade. Deus quer que sejamos livres dentro do jardim. O diabo quer fazer de nós escravos fora do jardim. E alguns pensam que ser livre é isso, é ter uma mentalidade aberta em que a gente faz o que quer. Não tem nada a ver. A liberdade começa quando eu sei a quem e ao que eu quero estar preso.
perspectiva ela é muito importante, ela é relevante na nossa vida diária. Ouve isto. Se a mentalidade certa nos dá a liberdade, então também será por ela, pela mentalidade, que teremos a perspectiva ou a visão correta das coisas. Se nós não temos uma mente sã, centrada em Deus, no que Ele pensa, como Ele pensa, no que Ele fala, então também nunca teremos uma perspectiva ou uma visão correta das coisas. É por isso que algumas pessoas, sério, não é indireta, vocês conhecem-me, sabem que não é indireta, mas há pessoas que às vezes estão a passar por problemas e eles veem o problema como um ataque, alguns do inimigo, alguns até do próprio Deus. E de repente a pessoa perde o discernimento. Essa é a vontade do diabo para a tua vida. Que tu percas o discernimento e não tenhas capacidade de reagir. Deixa-me perguntar, achas que essa é a vontade de Deus para a tua vida ou para a minha vida? Que tu fiques de mãos e pés atados, caído, prostrado diante de uma situação que tu sabes que Deus pode mudar. Não pode ser a vontade de Deus que tu fiques prostrado e que fiques envergonhado. Pastor, mas às vezes acontece. Sim, claro, eu não estou a censurar isso, nem a criticar isso. Estamos a revelar-nos a nós mesmos, a trazer a nós a palavra de Deus. O diabo quer que tu tenhas uma perspectiva errada das coisas. Logo tu não vais conseguir discernir, ver bem as coisas que estão diante de ti. E se tu não consegues ver bem o que está diante de ti, como é que tu vais resolver isso? Mas quanto mais a tua perspectiva, a tua visão das coisas, ela está aberta, ela é ampla, ela é clara, com maior facilidade tu consegues resolver o que está diante de ti. Não sei se há aqui homens que precisam de lunetas para ver ao perto. Imagina que tens que apertar. O Paulo precisa, de certeza. Tem mesmo cara disso. Ele está-me a ver ao longe, mas ao longe ele está-me a ver. Estou a brincar, Paulo, também. Paulo é uma benção. Paulo tem que apertar um parafuso. E a Cristina grita da cozinha: "Oh, Paulo!" Que é assim mais ou menos que ela grita. Eu ouço. Eles moram em Alfornelos, eu moro lá para cima na Amadora e consigo ouvir. "Oh, Paulo!" E lá veio o Paulo. E "Vem-me aqui apertar um parafuso." E o Paulo vem. Mas a primeira coisa que o Paulo traz não é chave de fendas, não é chave Phillips, não é chave nenhuma. São os seus. Porquê? Para ver que tipo de cabeça tem o parafuso. Para que tenha uma perspectiva clara. Senão, imagina, ele vai sem os óculos, ele traz a mala toda, vem carregado com uma mala inteira, que vai buscar a arrecadação, é possível, diz ela. Ou corre o risco de levar a chave errada. E tem que voltar. Alguém percebe do que eu estou a falar? Então, para que tenha uma perspectiva certa daquilo que está diante dele, para poder agir em conformidade com o que está diante dele, ele põe os óculos. Ele vê, já vi que tipo de parafuso é, já vi o tamanho, vou buscar a ferramenta certa, volta com os óculos com a ferramenta certa, ajusta o parafuso e o problema está resolvido. Alguém sabe do que eu estou a falar? É isto que nós precisamos, é isto que eu quero que vocês tenham, que eu tenho. Foi por isso que Paulo orava em relação aos crentes de Éfeso. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, sejam abertos, para que vocês entendam as coisas grandes que Deus tem para a vossa vida, o poder que está liberado sobre a vossa vida. O diabo não quer que tu saibas isso. O diabo quer que tu penses que tu vais ser sempre um desgraçado, tu vais andar de queda em queda. Eu quero dizer nesta manhã que isso é mentira. A Bíblia diz antes o contrário. Romanos 8 diz que nós somos, por causa daquilo que Jesus fez, Deus nos tornou a nós, por causa daquilo que Jesus fez, Deus tornou-nos a nós mais do que vencedores. Tu não és um desgraçado, tu não és um coitadinho. Larga disso, levanta a cabeça, pensa como Deus, põe a tua mente em Deus, mentalidade centrada em Deus e começa a ver como Deus vê. Se estás errado, assume que estás errado e muda de caminho. Vê como Deus vê. Só a mentalidade certa, centrado em Deus, nos concederá a liberdade para sermos, experimentarmos e vivermos a plenitude do propósito de Deus. O diabo procura retirar-nos dessa liberdade, cegando os nossos olhos, os olhos do entendimento, para não querermos, não entendermos e, claro, não vermos o que Deus preparou para nós, nem vermos como Deus vê as situações. Se o diabo conseguir nos enganar, ele irá derrotar-nos. E é aí que perdemos a nossa liberdade. Somos colocados fora do jardim, a nossa visão e a perspectiva da vida muda para pior, perdemos a confiança, perdemos o rumo, o foco, e então começamos a ver-nos apenas a nós mesmos, e aos nossos desejos, aos nossos problemas, às nossas coisas, e há tanta gente a viver assim. Então, se vocês refletirem, Gênesis 13 é a queda, quando Adão e Eva deram ouvidos à serpente e comeram do fruto e são expulsos do jardim. Sim? Gênesis 4, alguém sabe o que é? Adão e Eva ficam sozinhos e eles conhecem-se um ao outro. Conheceram-se, perceberam?
É assim que a Bíblia diz que eles conheceram-se. E deram à luz 2 filhos, um de cada vez, claro, com idades diferentes. Nasceram então Caim e Abel. Tão bonito, não é? Quando nasce uma criança. Mas mal sabia Adão e Eva a desgraça que ia acontecer. Porque por estarem fora do jardim, sem Deus, fora de Deus, descentrados de Deus, Caim matou o seu. Porque Caim queria honrar a Deus à sua própria maneira, com a sua própria mentalidade. Alguns crentes ainda são assim, perdoem-me, alguns eu sei que, sobretudo há pessoas que não vêm à igreja, ou aqueles crentes que andam sempre zangados, que têm uma mentalidade completamente fora. Dou o dízimo, eu dou o que eu quiser. Claro que dás o que tu quiseres. Dás o que tu quiseres porque Deus te deu o livre-arbítrio. Dá o que eu quero, eu só vou lá se eu quiser, eu entro a hora que eu quero e saio quando eu me apetecer. Sim, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Tu e todos nós que aqui estamos. Eu dou o meu dízimo porque eu quero. Eu dou as minhas ofertas porque eu quero. Ninguém me obriga a nada. Mas dou porque eu quero, porque está na palavra de Deus e essa é a vontade de Deus para a minha vida. E eu sou livre porque faço aquilo que Deus quer. Caim tinha uma mentalidade fora de Deus, porque ele queria fazer as coisas de Deus, mas à maneira... Eu vou quando eu quero, eu dou quando eu quero, eu entro quando eu quero, eu saio quando eu quero, eu digo o que eu quero, o culto é como eu quero. E a gente diz, porque é que Deus agradou-se mais um do outro? Porque Abel honrou a Deus à maneira de Deus, Caim honrou a Deus à maneira de Caim. Ou nós temos a nossa mentalidade centrada em Deus e vemos as coisas como Deus vê e por isso fazemos o que Deus quer, ou então a nossa mentalidade é descentrada de Deus e nós só vemos o que queremos e por isso também só fazemos. Pois é. Apenas uma mentalidade centrada em Deus poderá devolver-nos a liberdade e com ela a perspectiva e a visão de Deus. Vou passar uma cena que tinha aqui que achei que era giro. Vou dizer assim rápido porque o tempo está a passar. A primeira promessa messiânica encontra-se em Gênesis capítulo 3, verso 15. Primeira promessa messiânica, ou seja, quando Deus fala a primeira vez acerca de alguém que havia de vir salvar a humanidade. Não está lá bem assim, mas os teólogos chegaram a essa conclusão e eu como sigo aquilo que os teólogos dizem, porque eles sabem mais do que eu sei. Não, mas é verdade. É quando Deus fala para a serpente e diz que a serpente iria morder o calcanhar do descendente da mulher, mas esse descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. É interessante, não é? Eu estava a refletir sobre a questão de mentalidade. É interessante que, enquanto que a serpente vai tentar beliscar o calcanhar, e calcanhar fala de pés, e pés fala de andar, de vida, enquanto que a serpente vai tentar mudar o andar de Cristo, o que é que fez na cruz à cabeça da serpente? Cabeça fala de mentalidade. É por isso que é a cruz que nos torna livres. Porque agora nós já não temos de estar debaixo do jugo do pecado, nem da mentalidade da serpente enganadora. Ai, mas é o diabo, sim, o diabo continua a mandar as suas setas, mas já não tem poder, o veneno já não tem força por causa do sangue de Jesus. Foi apenas uma curiosidade, Gênesis, achei interessante. Então é a forma como olhamos para a cruz, a perspectiva que ditará a nossa vitória ou a ausência dela. Como é que tu vês a cruz? Sei que vocês estão com pressa e temos mesmo que ir embora. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, através deste texto, eu queria que nós víssemos as duas realidades a se misturarem: mentalidade e perspectiva, ou visão. Paulo está a instruir os crentes da igreja em Colossos. Nos primeiros capítulos 1 e 2, ele lhes mostra a supremacia de Cristo, não apenas como Salvador pessoal, mas como Deus eterno, Criador, sustentador, e claro também como único Salvador, mediador, ponte entre Deus Pai e os homens. Capítulos 1, versos 15 a 23.
Depois fala-lhes do seu trabalho e esforço pessoais, aquilo que Paulo fez como apóstolo para que aquelas pessoas da cidade de Colossos conhecessem Cristo. Final do capítulo 1 e princípio do capítulo 2. Finalmente, antes do capítulo 3, Paulo apresenta Cristo como superior até à própria lei. Quando vocês estão a esfolhear a Bíblia, vocês vão ver isso. E aos costumes ou tradições judaicas e de homens, pois apenas Cristo é que trouxe vida, e não a lei, nem as tradições ou os preceitos dos homens. Só Cristo. Com base nestas bases, Paulo sublinha que se eles já haviam então ressuscitado com Cristo, e não com a lei ou com qualquer outra coisa, então deveria ter havido também uma mudança de mentalidade neles. E isso teria que ser visível, não só pela liberdade, livres do pecado e da lei, mas também por aquilo que os seus olhos espirituais deveriam estar agora a procurar e a viver. Paulo adverte que se eles, e nós, claro, nasceram de novo e estão em Cristo e com Cristo, então a perspectiva daqueles crentes, a sua visão não poderia ser mais nas coisas de baixo. A sua satisfação não podia mais ser nos seus desejos, impulsos e vontades. Agora os seus olhos têm que estar concentrados no trono. É lá que está a nossa real satisfação, Jesus. E é de lá que vem o propósito para a nossa vida. É por isso que agora nós temos que manter os nossos olhos aonde? Em cima. No verso 2, Paulo faz outra advertência. Outra chamada de atenção importante para manter uma mentalidade centrada em Deus. Ele diz, pensem nas coisas que são de cima. Ou como explica melhor a nova tradução, a nova versão internacional, perdão. Diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto. A forma verbal de pensai, em algumas versões mais antigas, está no imperativo, pensai nas coisas que são de cima. É uma ordem, não é uma sugestão. Ouve com ouvidos de ouvir. A mentalidade centrada em Deus não se mantém por acaso, mas por perseverança. Mentalidade centrada em Deus não se mantém por acaso. Mentalidade centrada em Deus não se mantém porque nós vimos à igreja ao domingo. Mentalidade centrada em Deus não se mantém porque de vez em quando fazemos uma oração. Mentalidade centrada em Deus não se mantém porque de vez em quando a gente lê um texto da Bíblia. Mentalidade centrada em Deus é alguma coisa que tem que ser intencional, propositada na nossa vida. É alguma coisa assim que fazemos ao domingo, mas aquilo que fazemos ao domingo transferimos para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e voltamos a domingo. Claro que sim. Mentalidade centrada em Deus é isso mesmo que quer dizer. Pensamos em Deus, pensamos como Deus, ouvimos de Deus, esperamos em Deus. Não uma vez, mas todos os dias. Se a nossa mente é como um campo que agora tornamos em jardim, então todos os dias precisa de cuidado, de observação, de limpeza, de rega. Há pessoas que acham que por vir ao domingo adorar e ouvir a palavra, isso lhes dá a segurança necessária para todos os outros dias. Garanto-vos que não dá. Porque todos os dias o inimigo e a nossa carne continuamente teimam em desviar o nosso olhar, em tirar o nosso foco, em desviar-nos do caminho. Todos os dias sofremos ataques na nossa mente, externos e internos. E por isso precisamos vigiar, cuidar, limpar, alimentar, manter o pensamento em Cristo e na sua vontade. No verso 3 surge aquilo que poderíamos chamar de contradição. No verso 1 Paulo diz que ressuscitámos com Cristo. Agora no verso 3 diz que estamos mortos com Cristo. Na verdade não há nenhuma contradição, precisamos de ter noção desta realidade. Quando decidimos seguir Jesus, isso sempre implicará viver para umas coisas e morrer para outras. Ou nos governa a velha mentalidade, longe de Deus, fora de Deus, sem Deus. Ou nos guia a nova mentalidade, centrada em Deus e na sua vontade. Ou está viva em nós uma mentalidade ou outra. Ou estamos escondidos, ocultos em Cristo, diz lá o verso 3. Ou se vê Cristo a crescer em nós todos os dias, ou só se vê nós e as nossas coisas todos os dias. Eu vou mesmo terminar. Isaías 55. Todos queremos ter a perspectiva certa das coisas, certo? Sim ou não? Vocês não gostavam de conseguir resolver tudo? Ou pelo menos, no mínimo, saber como lidar com as coisas? Todos queremos ter a perspectiva certa das coisas. Todos queremos ter a visão certa do que está diante de nós. Pois é isso que nos dará a certeza de como agir, do que fazer, do que dizer, etc. Eu creio, que apenas na mentalidade centrada em Deus isso pode acontecer. Só Deus sabe tudo. E só Ele tem o melhor para nós. Então ver como Ele vê, pensar como e o que Ele pensa, é aquilo que nós precisamos hoje. Vê o que diz Isaías 55, versos 8 a 11. Diz o Senhor, pois os meus pensamentos não são os vossos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos.
e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, também para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Claramente, Deus vê as duas mentalidades existentes e denuncia-as. A sua, seus pensamentos, e a nossa, nossos pensamentos. É um facto. Há os pensamentos de Deus e há os nossos. Há a mentalidade de Deus e há a nossa mentalidade. Só que é o tipo de pensamento, a mentalidade que escolhemos, que determina o caminho que iremos percorrer. Por isso, Deus mistura pensamentos e caminhos. Os meus pensamentos e os meus caminhos. Até aqui tudo certo, é o que temos ainda a falar. Mas há algo que quero chamar a vossa atenção, são os versos 10 e 11. Eles são dentro do contexto. E eles falam de céus, referência a Deus, de chuva e de semente, influência e essência de Deus entre nós, de alimento, que é o resultado no fim. E no fim Deus faz a aplicação da metáfora, verso 11. Da mesma maneira que o ciclo do verso 10 acontece, chuva, terra, semente, fruto, assim irá acontecer quando Ele enviar a sua palavra. Mas a sua palavra é qual semente? Foi Jesus que ensinou. Que precisa de sol, de um bom sol, onde possa cair e dar fruto. E eu acredito que esse sol tem que ser a nossa mente. Os nossos pensamentos os seus pensamentos, aliás, são mais altos, o que significa que são melhores, mais grandiosos que os nossos. A mentalidade centrada em Deus não só é melhor que a nossa, traz resultados melhores, mas é necessário que haja quem se disponha a viver os seus pensamentos, a buscar os seus pensamentos, como nós líamos em Colossenses, a procurar o que vem de cima, que pare, que desista de procurar em baixo as satisfações e os resultados, que só podem vir de Deus, de cima. Mas o que é que Isaías tem a ver com isto? Com perspectiva, tem tudo. O verso 9 declara isso, assim como os céus são mais altos. A mentalidade, convido-vos a ouvir isto, é de Deus para a tua vida, eu estou mesmo a terminar. A mentalidade centrada em Deus implicará sempre em viver com os olhos da mente, não só abertos, mas levantados e colocados em Jesus. Houve convidos de ouvir. A mentalidade centrada em Deus implicará sempre em viver com os olhos da mente, não só abertos. Os meus olhos Ele já abriu, mas não tem que estar apenas abertos, porque podem estar abertos e olhar para baixo, podem estar abertos e olhar para o que tu queres. Deus abriu os teus olhos não apenas para os teres onde tu queres, Deus abriu os teus olhos para que tu os possas levantar e olhar para Cristo. Olha o que diz Hebreus 12:2, conservemos os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Levanta os olhos, foi isso que Paulo disse, perspectiva. Mentalidade centrada em Deus coloca os teus olhos no sítio certo. Não basta saber quem Jesus é necessário segui-lo. Não basta saber qual a vontade de Deus para a nossa vida, há que vivê-la. Não basta conhecer a palavra e a verdade, temos que pô-las em prática. O inimigo irá forçar-te a olhar para baixo, a ter uma mentalidade baixa, em que tu até sabes quem Deus é, o que Ele tem e o que Ele pode fazer, mas o inimigo levar-te a depender de ti mesmo, dos teus recursos, das tuas experiências, dos teus sucessos e fracassos. Ele irá tapar os teus olhos e, se não conseguir tapá-los, vai fazer com que olhes para baixo. Porque o diabo sabe que o teu socorro vem. Fica de pé comigo nesta manhã. É impossível ter ou viver uma mentalidade centrada em Deus, a olhar constantemente para baixo. É impossível ter uma mentalidade centrada em Deus, a olhar constantemente para baixo. É impossível